Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro no confinamento. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário, e no programa de hoje eu vou falar sobre a possibilidade de confinamento sem o uso de volumoso. É possível confinar bem sem volumoso? Muito bem. E quando você ouve alguém falar sobre esse tema, quando você tem contato com esse tema, ou já teve algumas vezes, ou talvez seja a primeira vez que você está tendo contato com esse tema, você pode estar aí se fazendo a seguinte pergunta: Marcelo, tratar boi no coxo, sem capim, sem silagem, sem cana picada, sem nenhum tipo de fibra de volumoso, é possível mesmo? Isso pode ir contra, tudo que você aprendeu até hoje. Tudo que você já ouviu falar sobre engorda de boi é diferente disso. E eu entendo, porque você talvez ache até estranho, e às vezes quando você está numa roda lá conversando, né, seu João? Tá com a turma lá conversando, e aí chega alguém e fala isso, o senhor vai falar assim, mas você fica até com raiva, né, Marcelo? Como assim confinar sem volumoso? Boi é ruminante, nasceu para comer capim, a gente adapta esse animal, como assim confinar sem volumoso? Muito bem. Quando eu tive contato a primeira vez com esse tema, com essa possibilidade, eu também pensei a mesma coisa, porque a gente é veterinário, estuda lá na faculdade, tantos anos, aprende fisiologia digestiva, e aí a primeira vez que eu tive contato com esse tema, eu tive a mesma reação que você, muito provavelmente, ou seja, como assim confinar sem volumoso? Como assim conseguir fazer dar certo? A gente duvida mesmo. Quando essa informação chega a primeira vez, a gente pode duvidar, porque vai contra tudo aquilo que você já aprendeu. Mas é exatamente isso que eu vou conversar durante o programa de hoje aqui. Muito bem. Então, será que serve para você? Será que você está aqui com a gente acompanhando hoje esse programa? Será que vai dar certo aí confinar na tua propriedade, no teu sítio, na tua chácara, na tua fazenda, sem usar nenhum tipo de volumoso? Será que essa é uma solução realmente para te levar do zero ao lucro no confinamento? Muito bem, isso é o que a gente vai conversar hoje. Bom, então hoje nós vamos falar por que é possível fazer dessa forma. Como o animal consegue responder bem aos sistemas de confinamento sem uso de volumoso? O que acontece lá dentro do rumen que possibilita, que nos dá a possibilidade de trabalhar dessa forma, sem usar uma fibra, uma silagem, um capim, sem usar um bagaço de cana muitas vezes. Por que será que hoje essa pode ser a melhor saída para você que está aqui com a gente? Nesse sistema tem 3 pontos importantes e eu vou falar isso durante a nossa conversa. O primeiro deles é a simplicidade, ou seja, fazer de forma simples. E o segundo deles é completamente consequência do primeiro. Uma vez que eu faço de forma simples, eu tenho a chance de ter regularidade, de fazer mais bem feito, ou melhor, de fazer bem feito com regularidade. E o terceiro é que tem o potencial de dar um ganho de peso rápido, desde que bem feito, desde que feito da maneira certa. E nesse programa, hoje, a nossa conversa não vai ser exatamente sobre análise de viabilidade. Por quê? A análise de viabilidade depende do preço, do grão, do núcleo, enfim, dos componentes dessa dieta sem volumoso da tua região. Então, se eu começar a falar alguns números aqui de São Paulo, do Sul, lá do Centro-Oeste, são situações muito diferentes. Talvez você esteja me ouvindo falar aí do Norte, do Mato Grosso, esteja aí surfando na safrinha do milho. Talvez você esteja me ouvindo falar lá no Rio Grande do Sul e esteja aí conseguindo comprar uma aveia a R$1 o quilo, R$1.000 a tonelada. Talvez você esteja me ouvindo falar aqui no interior de São Paulo, perto de Bauru, e também tem uma possibilidade de comprar grão um pouco mais barato nesse momento. Então, a análise de viabilidade por si só, ela tem que ser feita individualmente. O que eu vou falar aqui hoje é por que o sistema funciona, por que ele vem funcionando em tantas propriedades. O nosso objetivo aqui é falar que ele é possível. Um abraço aí para o Fabiano de Goiânia, que está acompanhando a gente aqui. Goiânia, Goiás, aí sim, hein? Deve estar bom o preço do milho aí, hein, Fabiano? Vamos que vamos. Bom, e por que fazer dessa forma, então, é uma oportunidade para mim, para você, seu João, que chegou aqui com a gente agora, porque é uma oportunidade, então, fazer dessa forma. Isso pode ser, talvez, a principal maneira de corrigir problema com mão de obra.
problema, com dificuldade de acertar o trato, porque são poucos ingredientes. É muito mais fácil o caboclo que está lá com o senhor fazer bem feito com poucos ingredientes do que com muitos ingredientes. Então, fazendo no método certo, com poucos ingredientes, é uma chance importante de ter uma boa rentabilidade. E com milha R$ 72, como disse aqui o nosso amigo Fabiano, sim, tem uma chance muito boa de ganhar mais do que o jeito que você está fazendo hoje. Depois a gente pode conversar no particular e estudar o seu caso aí a fundo. Muito bem. E aí, como é mais fácil, seu João? Isso anima o caboclo que está trabalhando aí com você. Anima você, anima a turma do trato, é bom para todo mundo. E também é bom para o boi. Principalmente é bom para o boi, porque se não fosse bom para o boi, como é que ele ia ganhar tanto peso assim? Como é que ia ter tanta gente fazendo esse sistema se não fosse bom para o boi? Põe uma coisa na sua cabeça. O que não é bom para o boi não dá resultado bom. Porque o boi responde de acordo com o equilíbrio nutricional que você está colocando ali dentro do rumo. Eu falo isso muito aqui no canal. Ontem a gente falou algumas coisas que desanimam o caboclo mesmo, que dá vontade de parar de engordar boi. E eu falo muito isso aqui de tudo que é importante em termos de regularidade para chegar num resultado, para ter o resultado desejado. E dessa forma, um sistema simples, fornecendo uma quantidade importante de nutrientes, com um bom manejo e ajudando a turma do trato, a turma que está aí trabalhando com você, eu também falo bastante de trabalho em equipe, né? De motivar a turma, de fazer um bom trabalho em equipe, muito bem. Às vezes você está pedindo um pouco mais do que eles não contam de entregar. E nesse sistema, seu João, a gente pode resolver esse problema de uma maneira bem simples. Muito bem. E foi exatamente isso que aconteceu lá com o Tunico. Tunico aqui, meu amigo aqui de Bauru, o Tunico sempre confinou, até antes desse momento, ele sempre confinava usando cana picada. E cana que ele picava diariamente para bater o trato lá no confinamento. Então, quando chovia, é bom cortar cana na chuva, e quando tem que parar e amolar as facas da máquina, do implemento lá, enfim. E aí o que aconteceu? Um dia ele parou de usar cana. Um dia ele conheceu o sistema de grão inteiro. E aí, sabe quais foram os resultados? De ganho de peso, 1,5 kg, 1,6 kg, 1,780 kg. Muito bem, resultados progressivos, de uma forma simples. Pergunta para ele o que ele fez com o tempo livre dele, com o tempo que sobrou quando ele parou de ter que cortar a cana, de preparar volumoso, de bater trato. Pergunta para ele como é que melhorou a vida dele. Inclusive, na semana que vem, eu vou fazer um bate-papo, um fim de tarde no coxo lá com ele. Vocês vão conhecer o Tunico a semana que vem. Fica atento que eu vou trazer ele aqui. Uma pessoa sensacional, um ser humano sensacional. Amo o que faz, trabalha muito bem. Vamos que vamos. Agora, o que talvez você esteja pensando aí nesse momento é o seguinte: Marcelo, isso daí é um absurdo. Tratar animal sem volumoso é um absurdo, porque o animal tem um rumen e esse rumen precisa de uma fibra, essa fibra é importante para que tudo funcione de uma forma certa. E eu não estou falando aqui de tirar completamente o FDN da dieta, eu estou falando em não usar volumoso, por exemplo, como capim picado, como uma silagem, como um bagaço, principalmente se for volumoso, e aí a gente está falando de silagem, que varia bastante o teor de matéria seca, os níveis nutricionais, devido ao processo fermentativo que está acontecendo ali durante a produção dessa silagem, né? Vou voltar a falar disso depois, mas pensa o seguinte: o que torna a tua vida hoje mais difícil para sair do zero ao lucro no confinamento? Ou então, você que tem um resultado bom já, para conseguir aumentar o lucro aí no confinamento, qual é a principal dificuldade? Para quem não consegue ter bom ganho de peso, qual é a principal dificuldade para quem não consegue ter bom ganho de peso? E aí eu vou dizer aqui uma coisa que a gente sempre falou, e ontem eu tive a oportunidade de participar do Beef Day, do terceira edição do Beef Day lá em Colina, e encontrei vários amigos lá, vários técnicos, vários professores, consultores, e cada vez mais a gente fala em eficiência alimentar, e pode ser um termo muito bonito, eficiência alimentar, e importante, não só bonito, mas importante. Por quê? Porque significa que eu sou eficiente em transformar comida em carne. Então, quando a gente precisa melhorar a eficiência alimentar,
todos os processos que estão envolvidos no sistema convencional de confinamento, como por exemplo, carregamento do vagão, seu João, ordem de ingredientes, sequência de mistura, tempo de batida, variação de níveis nutricionais, variação de matéria seca, enfim. Todas essas variáveis, quando o senhor muda para um sistema de dieta mais seca, sem volumoso, todas essas variáveis perdem um pouco a importância. Não é que perde a importância, fica mais fácil fazer, porque não tem variação, na verdade, né? Então, se você consegue resolver esse ponto dessas variações, ganha velocidade na engorda, aumenta o ganho de peso. Talvez você não tenha um acompanhamento técnico, uma formulação de dieta bem feita, bem formulada, com uma chance grande de te levar a uma situação de eficiência alimentar. Ou talvez você já tenha uma dieta muito bem formulada, mas que ainda assim não consegue te dar mais eficiência alimentar por causa do grau de complexidade dessa dieta. Então, quando a gente faz dessa forma, e a gente sabe que funciona porque a gente vê funcionando em muitos lugares, em regiões diferentes e com grãos diferentes, aumentar a velocidade da engorda de uma forma simples. E isso é uma das principais consequências positivas quando eu tiro o volumoso. E talvez você esteja pensando assim, Marcelo, mas com o preço do milho no grão que está hoje, o valor da saca, alguém falou 72, o Fabiano falou 72, tem lugar que está um pouco menos, tem lugar que está mais, tem lugar que o frete impacta mais, porque o milho está longe, então tem que viajar até esse estado. E isso assusta mesmo, porque eu e você, todos vocês que estão aqui, a gente tem memória. Há alguns anos atrás a gente pagava R$ 28 o saco de milho, de 28 para 80, olha o nível de valorização. Mas cuidado, porque tem uma armadilha muito grande aí. Quando eu fico assustado com esse preço de milho, eu tenho uma tendência a querer procurar coisas mais baratas, um valor muito mais baixo, que não vão necessariamente me entregar resultado. Então aqui nós temos que falar assim, valor de arroba engordado. Eu estava conversando lá em Colina ontem com um produtor que eu conheci lá numa das filas lá, e conversa vai, conversa bem. Me diga uma coisa, senhor, quanto que foi o seu último, quanto que tá o teu valor de arroba engordado aí nesses últimos lotes? Rapaz, esse número eu não tenho. Mas ó, meu trato é barato. Meu trato é barato, mas esse número eu não tenho. Essa é uma armadilha enorme, porque não adianta eu ter um trato barato. Eu vendo trato? Eu compro trato barato para vender trato caro? Não, eu compro trato para vender carne. E esse conceito a gente às vezes já sabe, já ouviu falar e até fala para os amigos, mas não entende, não tem um entendimento profundo dele. Eu vendo carne. Se eu vendo carne, eu não vendo trato caro ou barato. Eu vendo quanto eu consegui produzir de carne com aquele trato. E esse é o conceito de valor de arroba engordada. Nós precisamos estar muito antenado nisso, saber na ponta da língua o valor da arroba engordada. A turma que a gente acompanha, a gente está sempre conversando sobre isso. A hora que faz uma dieta, quanto que está dando o valor da arroba engordada nessa dieta versus essa outra, e assim por diante. E nesse sistema, por mais que com o milho a 72, que parece caro, eu vou pegar e falar assim, bom, muito bem, milho parece caro. E aí vou falar, não, eu vou comprar um quebradinho, eu vou comprar uma bandinha, uma casquinha, vou comprar alguma coisa mais barata para colocar nessa, dá muito caro isso. E aí chega lá o meu valor de arroba engordada, vai lá na frente, porque eu ganho, vai lá no alto, porque o ganho de peso é baixo. Então cuidado com essa armadilha. E por último, talvez, você que está aqui com a gente hoje já tentou fazer dessa forma e não deu certo. Então você vai pensar, lógico, você está pensando, Marcelo, tudo bem, eu vim aqui hoje, inclusive ouvi você falar isso, porque eu já tentei fazer sem volumoso e não deu certo. Lá para mim não funciona, na minha região não funciona, com a minha turma não funciona. Eu tive muito refúgio de coxo, não engordou bem, não sei o que aconteceu, mas não andou bem, Marcelo, isso daí não deu certo lá. E isso pode acontecer, claro que pode acontecer, porque nós temos um sistema que ele é simples, mas ele é sensível. Então tem alguns truques, tem que fazer da forma certa, tem que ter um método para fazer. Primeiro escolher certo e ter um método. Vou responder uma pergunta que entrou aqui. Cana de açúcar funciona? Bom, nós estamos falando hoje totalmente o oposto disso, sem volumoso. É claro que dietas que tem cana picada ou silagem de cana podem ter sua viabilidade, mas eu estou mostrando aqui um jeito da possibilidade justamente de fazer sem cana. Agora, para fazer da forma certa, eu preciso pensar o seguinte. Eu preciso, primeiro, adaptar
o rumen para funcionar bem. Adaptar o rumen significa gradativamente, da forma certa, com a mistura certa, do jeito certo, preparar esse rumen de uma forma gradativa para ele receber essa alta quantidade de carboidrato. Então eu preciso fazer essa preparação do rumen. Depois, eu preciso, para fazer isso bem feito, eu preciso ouvir os animais. Eu tenho que ter um método para fazer isso, mas eu tenho que ouvir os animais. E é por isso mesmo que a semana que vem a gente vai trazer o Tunico aqui no programa. Ou melhor, eu vou lá na fazenda fazer o programa com ele lá um fim de tarde no coxo, um bate-papo de coxo aí na semana que vem. E aí ele vai falar a experiência dele nos confinamentos aí sem o volumoso. Bom, agora, existem alguns problemas, né, que podem acontecer e é muito importante que eu esteja aqui hoje, né, que eu fale um pouco mais desses problemas, que eu alerte vocês para esses problemas, porque eles podem acontecer e a gente tem que entender por que o problema acontece. A gente, quem trabalha com a gente, se a gente entender e conseguir passar para quem trabalha com a gente por que o problema acontece, provavelmente a gente não vai ter problema quase que nenhum. E é claro que eu tenho que corrigir rota às vezes, mas eu tenho que ter a técnica e o método para fazer do jeito certo. Então, primeiro problema importantíssimo, um aditivo errado. Quando eu escolho um aditivo errado. Como assim, Marcelo, um aditivo errado? Um aditivo que eu fui lá, eu comecei a pesquisar o núcleo. Todo confinamento eu tenho que usar núcleo, né? Ou seja, o núcleo é uma mistura mineral com um modulador de fermentação, com talvez ureia ou não, né? Nesse caso sim, mas existe uma fórmula ideal ou boa de um núcleo para fazer esse sistema. Dentre as fórmulas boas, existem empresas que produzem esses núcleos. E dentro das empresas, existem algumas que potencialmente são melhores que as outras. Tem mais padrão, tem auditoria, tem conferência, tem resultado no campo. Então, se eu estou trabalhando com uma marca que eu já sei que dá resultado no campo, eu estou tranquilo e estou seguro. Em termos de aditivos e moduladores de fermentação, tem alguns que são mais potentes para controlar a produção de ácidos. Eu vou voltar a falar sobre isso mais para frente aqui. Tem uma pergunta aqui, no cálculo do valor da arroba engordada, tem que levar em conta o custo da adaptação também? Com certeza, Guilherme, tem que levar em conta o custo da adaptação, sim. E aí a gente tem que ter uma margem de segurança na hora de fazer essa análise de viabilidade, porque a adaptação ela não é assim uma receita de bolo, ó, você vai fazer isso, não. Quando eu te ensino isso, eu preciso te ensinar algumas variáveis que pode acontecer, por exemplo, de acordo com a raça de animal que a gente está usando. Por exemplo, de acordo com o histórico nutricional desses animais. Então eu tenho que ter uma observação, eu tenho que ouvir os animais, viu, seu João? Ouvir os animais. Então, Guilherme, o custo da adaptação é importante, vai entrar. E eu sempre trabalho com uma margem para que se eu precisar gastar 5 dias a mais na adaptação, 3 dias a mais, tudo bem. Hoje eu estava conversando com um dos pecuaristas que eu acompanho e ele falou assim, Marcelo, eu quero diminuir 3 dias, eu preciso diminuir 3 dias no ciclo, ou 5 dias, e é claro que a gente tem que buscar esse nível de eficiência, a gente tem que buscar cada vez mais um ajuste fino, um nível de eficiência. Então, quando eu tenho o objetivo de diminuir 3 dias no meu tempo de coxo, no período de confinamento, eu tenho que lembrar uma coisa, que lá na frente, quem compra essa minha carne é um frigorífico, eu tenho que escalar esse boi. Então eu tenho que estar muito fino no ajuste para conseguir saber que eu vou tirar e fazer acima de tudo, fazer a programação certa e conseguir a escala para ganhar aqueles 3 dias. Então é um nível de conhecimento que a gente tem que ter, de relacionamento com o frigorífico que a gente tem que ter. E às vezes você está até fazendo uma carne de qualidade aí, vendendo para uma boutique de carne, e aí a nossa conversa muda um pouco, porque é outro produto final que a gente vai estar entregando. Muito bem. O segundo ponto que realmente leva a problema, e a gente tem que pensar que, por mais que esse sistema tenha um manejo mais fácil, mais simples, mais fácil de acertar, mais simples de fazer, mais certo de dar bom ganho de peso lá no final, eu ainda assim tenho que entender alguns pontos importantes de manejo. Por exemplo, o que a turma faz que dá errado? Por que pode ter dado errado aí no seu confinamento? Se você está aqui hoje pensando isso, que essa pulga atrás da orelha, Marcelo,
eu vim ouvir, eu quero entender por que eu fiz de errado. Talvez você tenha feito uma adaptação mal feita. E aí, daqui a pouco eu vou te explicar o que acontece lá no rumen, nesse período de adaptação e por que ela tem que ser muito bem feita. Talvez você tenha problema de mistura dos ingredientes, por mais que sejam poucos ingredientes, que muitas vezes você nem vai necessariamente precisar de um vagão misturador, talvez você tenha problema de mistura. E aí a quantidade de aditivo vai variar nos dias de confinamento. Como é que eu resolvo o problema de mistura? Padronizando. Tem gente que às vezes com menos animais, né? Ó, você que tem poucos animais, que quer engordar poucos animais, isso não é um problema, isso é uma solução. Mas você tem que saber o seguinte, mesmo tendo poucos animais, e até quem tem mais animais, eu não posso deixar para fazer a mistura, se eu estou trabalhando com 2 ingredientes, 3, por exemplo, 3 ingredientes. Vamos falar de 3 ingredientes. Por mais que seja simples e fácil e não tenha variação, porque todos eles têm baixíssima umidade, ou seja, alta matéria seca, se eu deixo para fazer a mistura imediatamente antes do trato, o que pode acontecer? Por exemplo, quebrou uma bomba de um dos corpos de confinamento, estourou uma cerca, essas coisas que não acontecem quase nunca no dia a dia da fazenda, né, seu João? E aí, se eu preciso ainda misturar o trato, eu vou ter que fazer isso mais rápido, eu estou dando margem para fazer errado. Muito bem. Então, pensa o seguinte, que problema de mistura eu evito fazendo sempre no mesmo horário, da mesma forma, com processo, procedimento. Quem vai fazer essa mistura, se nunca fez, é bom entender o que vai ser feito, escrever o que vai fazer, repetir o que vai fazer, enfim. É muito importante ter um tempo, saber o tempo que vai precisar e ter o tempo para usar para fazer. Depois eu posso ter problema de quantidade fornecida. Se eu errar na pesagem, por exemplo, a mistura está bem feita, mas se eu errar na pesagem e fornecer menos do que eu preciso num dia, no outro dia mais do que eu preciso, e ficar uma oscilação de quantidade de matéria seca nessa dieta, por mais que seja fácil fazer, o sistema de leitura de coxo aqui é completamente diferente desse jeito de engordar, mas por mais que seja fácil, se eu errar na quantidade, um dia o animal come muito, outro come pouco, enfim, vai dar um problema sério. Se errou na quantidade, oscilação de quantidade vai dar problema com certeza. E aí, finalmente, a observação dos animais. Eu tenho que estar atento, tenho que olhar o que está acontecendo com eles, como é que está o comportamento desses animais no corpo. O que acontece quando eu tenho um aditivo errado, uma mistura errada, um manejo errado? Acontece a famosa acidose ruminal. Ou seja, o rumen, cai o pH do rumen e ele fica ácido. Se você não sabe o que é isso, nunca ouviu falar, pensa o seguinte, pensa se você talvez tenha tido gastrite já ou não. Gastrite é aquela sensação de ardência no estômago forte. Só que quando a gente tem gastrite, a gente toma um remédio, ou a gente não come bem aquele dia. O boi precisa comer todo dia. Precisa comer bem todo dia. Precisa comer a quantidade certa todo dia. E aí, quando o animal começa a entrar em acidose subclínica ou acidose clínica, significa dizer que ele come muito, tem uma variação de consumo importante, porque ele come muito um dia, aí ele entra em acidose, começa a comer pouco, e aí depois come bastante, depois come pouco, e aí o consumo, a curva de consumo fica uma bagunça, assim, ondulada, um serrote, né? E aí você vê animal meio de canto, assim, meio jururu, meio cabisbaixo, né? Meio estufado, e aí, no final, qual que é a conclusão? Baixo desempenho. Agora, por que acontece essa acidose no rumen? Por que eu tenho acidose no rumen? Bom, eu não fui capaz de usar um método certo para levar esses animais a comer a quantidade de amido ou de carboidratos rapidamente fermentáveis que eles estão comendo. Eu tirei a fibra, não fui capaz de adaptar esses animais. Então, o primeiro passo que é importante para dar certo, se você que está aqui com a gente hoje gostou e já entendeu que essa pode ser uma solução para você, por te garantir regularidade, simplicidade, praticidade, então pensa o seguinte, ó, você precisa primeiro estimular o desenvolvimento das papilas ruminais e respeitar o tempo de desenvolvimento delas. A cada etapa da adaptação, eu vou fornecer um pouco mais de energia.
Então eu vou estar gerando um pouco mais, principalmente de ácido lático, que é o nosso problema aqui. Se eu faço isso, se o período certo, se eu respeito o período certo entre o aumento desse fornecimento de carboidrato, eu dou a chance para essa papila se adaptar e absorver, tirar mais ácido do rumen. Porque a papila, ela absorve os ácidos graxos voláteis, que são fonte de energia, e quando ela faz isso, ela tira o ácido do rumen e evita que esse animal tenha uma queda de pH maior do que o normal, maior do que o desejável no sistema de confinamento. Então, é muito importante para dar certo que durante a adaptação eu prepare essas papilas para tirar ácido de dentro do rumen. Depois, um outro fator assim muito importante. Por que eu consigo, com essas dietas, por que eu consigo ganhar peso, ganhar dinheiro, fazer isso dar certo? Porque, de alguma forma, eu estou promovendo a ruminação. Ruminante tem que ruminar, porque a ruminação é um movimento onde a comida volta para a boca, é remastigada, e a saliva que é adicionada nesse momento, ela tem um tampão que evita ou reage com o ácido no rumen, evitando que o pH caia demais. Então, ela faz um tamponamento lá dentro do rumen. Esse ponto é muito importante. Como eu promovo ruminação? Primeiro, usando partículas, por exemplo, milho inteiro, aveia inteira, partículas de um tamanho maior que fisicamente estimulam a cárdia e daí o animal rumina. O animal volta ao alimento da boca, faz o movimento de ruminação, adiciona saliva. Então essa saliva justamente é responsável por neutralizar os ácidos que estão ali na boca. Depois da adaptação, um trato só por dia funciona? Rafael, essa é uma pergunta que eu gostaria de responder entendendo um pouco mais o seu sistema. Mas eu vou te dizer o seguinte, pode ser que sim, e tem um jeito até mais moderno que esse ainda. Se você já masterizou desse jeito, tem uma outra forma que é mais moderna e mais fácil ainda. Mas uma coisa de cada vez. Não adianta querer dar o passo maior. Eu sempre falo isso pro seu João, né, seu João? Não adianta querer dar o passo maior que a perna, tem que ir devagar, né? No começo, como que eu trabalho? Eu trabalho com mais tratos, dependendo da tua realidade, a gente te orienta para fazer da forma que você vai conseguir entregar sempre do mesmo jeito, sempre no mesmo horário. Muito bem. Então, muito importante para dar certo, tudo isso, né, atacar nessas três frentes diferentes, na verdade. E finalmente, para controlar a produção de ácido, eu preciso usar um aditivo que seja eficiente, por exemplo, para segurar um pouco a produção de ácido lático, por um tipo de bactéria específica que fermenta o amido e produz ácido lático. Então, nesse momento, eu tenho que escolher um aditivo que realmente dê conta do recado e que eu tenha um histórico bom, de uma empresa que funciona, que eu sei que funciona naquela região. A escolha do aditivo é uma parte muito importante para o sucesso desse método de confinamento sem volumoso. Tem que estar muito atento nesse ponto, muito importante mesmo. Então, três frentes que eu vou atacar. Primeiro, desenvolvimento das papilas ruminais para retirar ácido graxo dentro do rumen. Segundo, promover a ruminação para que a saliva tem adição de saliva e neutralize os ácidos que estão ali. Então, eu quero tirar ácido mais rápido, eu quero neutralizar ácido de uma forma mais eficiente e eu quero usar um aditivo que modula a produção de ácido lático. Um aditivo bom, potente, que modula a produção de ácido lático. Tem alguns que a gente já sabe que funciona melhor que outros. Mas, de uma certa forma, eu tenho um leque aí de núcleos, por exemplo, no Brasil hoje. Não é um, não é dois, são vários que a gente consegue usar com sucesso. Bom, então, para fazer dar certo, hoje tem dois sistemas diferentes, né? Um deles é usando o grão inteiro, que é o primeiro passo. E nesse sistema, usando o grão inteiro, eu botei milho no rumen, por exemplo. E esse grão inteiro, ele vai ser totalmente mastigado, totalmente digerido, totalmente absorvido? Não, negativo. Inclusive, uma parte dele que serve como estímulo mecânico e tudo mais, vai ser eliminado nas fezes. É normal, acontece. Se você vai fazer esse sistema, saiba que isso vai acontecer. E é o primeiro passo. Depois que você masterizar esse sistema, já sabe fazer desse jeito, aí a gente vai
para um segundo passo, e aí é uma formulação um pouco mais regional, porque aí eu posso fazer uma dieta que já é farelada, com uma fonte de FDN para, da mesma forma, promover essa ruminação, um FDN fisicamente efetivo para promover essa ruminação, e com um aditivo diferente, com um núcleo diferente, e com uma mistura que seja homogênea também, e aí até eu vou ganhar um pouco mais, a tendência é que eu ganhe um pouco mais, mas eu não, se você hoje começar pelo avançado e não fizer o básico bem feito, aí vai chegar lá no final, Marcelo, não deu certo. O que aconteceu? Eu fui fazer já o que você falou que era avançado, porque eu tenho fazendo há muitos anos, sabe? Eu já faço isso há muitos anos e eu sei fazer isso aí, Marcelo. Pois é, mas isso, se o senhor nunca fez, o senhor ainda não tem competência específica nisso. Então eu fortemente aconselho a começar a fazer com a partícula inteira para sentir os animais, aprender o sistema. Bom, por que pode acontecer perda de peso e refluxo de coxo? Principalmente por acidose ruminal. E para prevenir a acidose ruminal, tem que trabalhar todos esses pontos que eu acabei de falar. Então, Valdinei, no seu caso aí, você que perguntou, a gente teria que conversar um pouco mais para entender o que aconteceu, né? E principalmente para te dar aí algumas sugestões para não acontecer mais. Mas sim, se eu começar a errar em algum desses pontos que eu falei, e eu entrei em acidose, o animal consome pouco e ganha pouco peso. Porque o consumo sobe, desce, uma montanha russa, cada dia de um jeito, né? O seu João sabe muito bem o que é isso, e aí chega lá no final o resultado não vem. Então, é simples, é bom, é possível? Sim. É viável? Na maior parte das vezes, sim. Precisa fazer a conta, sempre. Só que errou nesses pontos que eu falei, acidose ruminal e perda de desempenho. Para de comer mesmo, com força. Bom, por último, eu vou deixar aqui alguns pontos importantes, né? Que quem está fazendo e que para você mesmo que teve o problema, dá uma olhada, dá uma verificada. O primeiro deles é o seguinte, a proporção da mistura. Marcelo, estou fazendo certo. Por exemplo, me indicaram fazer 85-15. Eu estou fazendo 85-15. Tá certinho a minha mistura aqui, Marcelo. Vai checar como é que você está fazendo essa pesagem. Talvez você tenha balança, talvez você não tenha. Se você está pesando por volume, por balde, eu vou te dar uma dica importante. A densidade do milho é completamente diferente da densidade do núcleo. Então, um balde de milho pesa diferente de um balde de núcleo. Esse conceito de densidade ele pode enganar muito a gente que está na lida no dia a dia. Então, vai lá, olha de novo isso, a proporção da mistura, as pesagens, quem está fazendo a mistura, que dia ele está fazendo a mistura, está fazendo correndo? Ou está fazendo antes, deixando separada? Tá certinho? Como é que você está preparando isso? Como é que você está dosando e quanto você está entregando? Então, esse é um ponto muito importante. Segundo ponto muito importante, no período de adaptação, a mistura é uma. Dependendo dos ingredientes, dependendo do seu núcleo, da idade dos animais, do peso dos animais, a mistura é uma na adaptação. Depois, na terminação, é outra mistura. Então, existe uma variação também. Outra coisa, quando começa, tem que ter um volumoso, tem que ter uma fonte de fibra. Porque eu falei que a gente precisa adaptar o animal. E aí, adaptar o animal ao coxo, precisa ter uma fonte de fibra. Dependendo da tua realidade, a gente pode te orientar na melhor fonte, mas precisa ter uma fonte de fibra para adaptação, importantíssimo, né? Que vai ter uma retirada gradativa até ficar só no volumoso. E esse processo, para fazer bem feito, eu tenho que aprender a ouvir os animais, tem que passar ali todo dia, ver o comportamento de consumo, o gradil, costal, olhar esses animais, ver fisicamente como eles estão, o aspecto deles, por exemplo, assim, tá bem ou tá moado, sabe? Olhar bem o que tá acontecendo nesses animais aí para adaptação. E finalmente, realmente, para dar certo, precisa ter um método. Um método que vai te dar um passo a passo, desde o começo. Primeiro, os ingredientes que são mais viáveis aí para a tua realidade aí na região. Depois, combinar o manejo com a turma do trato, como é que vai ser feito no dia a dia, vai ser feito assim, vou misturar assim, vou guardar aqui, vou servir desse jeito, vou fazer a mistura desse jeito. Tem um ponto importantíssimo, um truque aí na mistura que pode levar tudo a perder, né? Mas eu tenho que saber o que estou fazendo. Depois, um bom manejo de fornecimento de quantidade certa para que o animal coma, mantenha um equilíbrio ruminal e permaneça saudável.
Porque o animal que começa a ter muita subacidose também vai ter uma imunidade mais baixa, porque um monte de coisa ruim que está ali de bactéria é absorvida, porque eu tenho ruptura de integridade da membrana, eu tenho muito ácido, começa a agredir, e aí eu tenho absorção de bactérias que são patogênicas ou toxinas que são patogênicas que estão ali dentro do rumen. Muito importante nesse sistema conhecer as toxinas e combater as toxinas que estão presentes ali dentro, como as endotoxinas, por exemplo, muito importante mesmo. E aí sim, finalmente fechar com um bom ganho de peso. Então, isso, seu João, é diferente do que o teu pai te ensinou a vida inteira. E para fazer bem feito, o senhor vai ter que realmente esquecer ou aceitar que tem um jeito diferente de ser feito. Porque naquela época não tinha a tecnologia que a gente tem hoje ainda, né? Mas se o senhor não tem fechado bem a conta hoje, se não tá tão bom assim, será que não tá na hora? Ou melhor, está na hora de olhar para um jeito diferente. Se o senhor quiser, é uma chance para te levar, para te tirar do zero ao lucro no confinamento. Porque dessa forma, o senhor vai ter um padrão de trato. E por que a gente pode não ter um padrão de trato? É uma luta para fazer silagem, né? Fazer silagem bem feita é uma operação de guerra, né? Você que faz, você sabe como é que é, né? Na hora de cortar o silo, talvez você chame uma turma para fazer, talvez na hora de compactar você contratou uma turma com um maquinário bom, mas não compactou direito para economizar óleo diesel, né, seu João? E aí não compactou bem, não vai ter um bom processo fermentativo. Então, se o senhor tem uma batalha diária para fazer silagem, esse sistema sim pode te levar do zero ao lucro no confinamento de uma forma simples, com um método, fazendo do jeito certo. Muito bem, então se você que está aqui com a gente hoje gostou e está disposto a mudar, disposto a fazer diferente, se o senhor topa mesmo entrar num confinamento e fazer sem volumoso, sem silagem, sem cana picada, sem fibra, sem bagaço de cana, fazer um sistema de alta densidade energética com segurança, sem volumoso, conta isso pra gente apertando o positivo aqui, o joinha, o like aqui do nosso canal, você que está pelo Instagram, você que está pelo Facebook, pelo YouTube, deixa aqui o comentário pra gente. Pode ser que eu não tenha conseguido responder todos os comentários, mas manda no inbox depois. Se você ainda está com alguma dúvida, teve uma pergunta aqui que era um pouco fora do nosso tema, relacionado à parte de mineral, de suplementação mineral proteinada, proteico energético. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Me pergunta lá no inbox que a gente conversa. Tudo que a gente falou hoje, toda essa mudança, com certeza começa dentro da minha cabeça, da sua cabeça, assim como começou dentro da minha cabeça, ou seja, quando eu ouvi isso daí a primeira vez, como veterinário formado na Unesp, Jabuticabal, blá, blá, blá. Não, pelo amor de Deus, que sem volumoso, que depois que eu vi o jeito que era e que eu senti na pele a dificuldade do dia a dia, não só da equipe, mas de todo mundo que está envolvido ali, o jeito que era difícil para conseguir fazer, eu falei, deixa eu olhar melhor para isso. E hoje eu vejo uma grande solução nisso. Você que deu o seu joinha aqui, muito obrigado pela presença, um grande abraço, uma ótima noite, fiquem com Deus e a gente se vê por aí. Até mais!